Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal entre conversas, livros e café, né? Mais esse quadro maravilhoso que eu amo. Hoje nós não temos café, novamente, mas não tem problema, nós vamos conversar sobre um livro que eu acabei de ler, que é Os Segredos da Longevidade, do Dr. Edmund Saab Jr. Eu queria gravar para vocês, já tem um tempo esse livro, a resenha desse livro. Eu terminei de ler, acho que já tem uma semana já. Só que eu tô com muito problema na minha câmera do meu celular, porque tem hora que ela grava, tem hora que ela não quer gravar. Simplesmente não quero e é isso, entendeu? Então, eu tenho que ver o dia que ela quer pra eu poder gravar pra vocês. E hoje foi o dia que ela quis. Então, eu vou falar com vocês sobre esse livro aqui, tá? Que eu li. É um livro completamente, assim, revelador, um livro, assim, que abriu minha mente para muitas coisas, de verdade. Por mais que o conteúdo desse livro já seja algo que eu já conheço. Bom, primeiro vamos falar sobre o Dr. Edmund, tá? Ele é um médico formado há 35 anos, com especialidade em cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também é nutrólogo, tá? E com prática em medicina ortomolecular. Dedicou toda a sua vida na carreira ao atendimento clínico, né, e serviços de urgências em unidades de terapia intensiva. Então, assim, aqui tem a cara dele. Ele é um médico, né, formado em várias especialidades. E esse livro aqui foi um divisor de águas para mim, assim, sabe? Bom, aqui ele faz uma crítica bastante coerente à medicina atual. Antes mesmo de falar sobre o tema do livro, nós sabemos o quanto a área da medicina está um pouco saturada, até bastante saturada, né? Tem dados que mostram que existem, em comparação, né, em anos atuais para anos posteriores, formava era 300 mil médicos e dobrou para 600 mil médicos, até mais, né, só no Brasil. Então, a medicina, assim, ela tá bastante ampla, bem concorrida. É claro que ainda tem os seus ônus, tem seus bônus, né, mas também tem os ônus, né. E um dos ônus, né, que é inclusive um estudo que fala que é muito interessante, é sobre essa questão de que há muitos médicos se formando que não praticam, não tem aquilo lá da prática, sabe? Então tem muitos médicos, infelizmente, que acabam saindo da faculdade e não tem muitos hospitais para que possam fazer ali ter uma prática, sabe? Porque é a prática que leva à perfeição, né? E isso acaba resultando em médicos ruins, médicos que não estão tão familiarizados, que não estão formados o suficiente. Isso é uma coisa ruim, porque, né, é ruim para nós, cidadãos, pessoas que vamos consultar com esses médicos. Então, por isso que é muito importante a gente sempre pesquisar e sempre olhar, sempre consultar mais de um médico, vários médicos, se possível, porque cada um dá uma noção diferente, né? Enfim, falando sobre isso, o Dr. Edmund, ele vai falar justamente sobre a medicina atual. Ele vai fazer uma crítica à medicina atual, que é algo que realmente nós vemos, sabe? Eu mesmo sempre fui uma pessoa assim que sempre ia no médico, o médico me perguntava o que eu estava sentindo e simplesmente me receitava remédios sem antes fazer exames, né? E isso é uma coisa que ele critica muito aqui, essa questão dos médicos estarem mais interessados
em transcrever remédios, tratar sintomas, do que tratar a causa, sabe? Então, é muito assim. E vocês me falam aqui se realmente é assim com vocês também, né? Quando você vai no médico, o médico já te receita um monte de remédio, pede poucos exames, né? E sempre é aquilo lá, é a dor, é para tratar a dor. Mas e a doença por trás dessa dor, né? Então ele faz muito dessas críticas e faz outras críticas também à medicina, tá? Mas mais nessa questão. Bom, eu vou falar sobre capítulo por capítulo para vocês poderem, até mesmo para me organizar aqui. A primeira parte ele fala sobre abre os seus olhos. Então ele vai contar um pouco sobre a história dele, uma reflexão, né, de como a medicina está e como deveria ser, como eu falei aqui agora sobre essa questão de receitar remédios, medicamentos. Ele fala que tem muitos hospitais e médicos mesmo que têm parcerias com medicamentos. Acaba que a indústria farmacêutica é uma indústria milionária, bilionária, né, que ganha muito para isso. Então, eles precisam de pessoas que sejam doentes, mas que também não sejam curadas, né? Porque fica dependendo o tempo todo de remédios, isso é verdade. Esses dias mesmo eu fui no médico com a minha avó, tantos remédios que eles empurram, sabe? Para os idosos tomarem, ou até para os outros tipos de pessoa. E isso acaba enriquecendo uma indústria que, na verdade, não tá ajudando as pessoas. Querendo ou não, tem muitos remédios aí que você toma, inclusive ele falou que em outros países são proibidos. Tem remédio, por exemplo, que você vai tratar alguma coisa que ele acaba danificando outra, né? É sempre assim, né? Um remédio você toma e acaba danificando outra coisa no seu organismo. E isso tem que tomar muito cuidado. Você não pode ficar tomando remédio assim igual tomar água. Então ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre preconceito, né? O que chamamos de medicina preventiva. Ele fala muito sobre medicina preventiva, que é um tipo de medicina que você trata justamente a causa, você não trata o sintoma. O sintoma, ele é só um sintoma, você tem que tratar a causa, porque se você ficar só tratando sintoma, a pessoa não vai melhorar da causa. Então ele fala sobre essa medicina preventiva, que também é uma medicina que acaba prevendo as coisas. Então não adianta nada, por exemplo, ele fala muito disso, que é a questão de vários médicos, que você vai no consultório deles e aí eles já sabem que você está encaminhando para, por exemplo, talvez um possível diabetes ou uma possível coisa. Só que eles esperam até você ter alguma coisa para poder tratar. Então, assim, a medicina preventiva, ela já vê, olha, o seu organismo tá desse jeito, provavelmente você vai ter aquilo lá. Então vamos tratar isso logo, vamos te ajudar com reposição de vitaminas, algum tipo de medicamento, muita questão de alimentação e exercício físico, que é essencial, tá? Para poder reverter esse caso, para que você não tenha essa doença, entende? Ele fala que, inclusive, o câncer, por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, 5 a 15% de pessoas que têm câncer é genético. O resto tudo, todo o resto, a maioria, é por alimentação ou algum tipo de exercício físico ou o que tá tomando. Então, assim, é sempre cânceres que dá para prevenir, sabe? Que acaba que a pessoa mesmo acaba fazendo, acaba tendo essa doença por práticas, né, que ela não sabia que causaria câncer. Então ele vai falar também sobre vários tipos de alimento e vários tipos de coisas que ocasionam câncer. Uma lista assim infinita, gente, é maravilhoso isso daqui. Ele vai falar muito também sobre a questão do leite, que realmente era algo que eu já sabia, tá? Teve até uma época que eu virei justamente vegana e por causa disso, porque querendo ou não, o leite ele tem uma proteínazinha chamada caseína, que ela é péssima. Inclusive tem um estudo científico que mostra
que o leite, ele acaba aumentando e dando mais chances do fato de você ter câncer. Ele ainda alimenta o câncer. Então, assim, é algo muito assim. Eu não trouxe o livro. Eu acho que eu não trouxe. Não trouxe. Tá na minha casa. Na casa dos meus pais. Mas chama o... Nossa, até esqueci o nome do livro, gente. Eu vou deixar escrito aqui porque eu esqueci completamente o nome do livro. Mas é um livro muito interessante de uma mulher que estava em estado de câncer terminal, tá? Com metástases e tudo mais. E ela mudou totalmente a alimentação dela, tirou inclusive o leite, tirou carnes, que também são cancerígenas. Ficou comendo muito legumes, vegetais, principalmente algumas coisas cruas, que ele também vai falar aqui. E reverteu o caso dela, e ela tá viva até hoje, dá palestra e tudo mais, e ela fez esse livro. Foi por causa desse livro que eu me tornei vegana, mas pelo fato de eu não estar conseguindo suprir, né, as necessidades e as vitaminas, eu não consegui seguir com isso, né, mas eu ainda pretendo retomar, tá? Fora que o leite também acaba sendo muito, como é que fala? Muito... que ele incha, né? Ele é muito inflamatório. Enfim, então ele vai falar um pouco sobre isso. A parte 2 ele vai falar sobre abastecendo, que é o segundo capítulo. Ele vai falar sobre a água, sobre o oxigênio, sobre a nutrologia. Então ele vai dar, nossa, assim, uma palestra maravilhosa e incrível sobre isso. Como manter seu sistema digestivo em ótimo funcionamento. O magnésio, ele vai falar sobre o óxido nítrico, que é um gás fabuloso, enfim. Então ele vai falar sobre tudo isso nesse abastecendo. Eu sempre vou retornar nisso, que ele dá um curso assim, maravilhoso sobre essa questão da água, a questão do oxigênio, a questão da nutrologia mesmo, né, dos alimentos. Aí tem a parte 3, que é a carga excessiva de ferro. Ele vai falar bastante sobre excesso de medicamentos também. Drogarias vendem drogas. É muito incrível isso. Drogarias vendem drogas. É isso. E ele vai falar também sobre intox e detox, nessa parte 3, que é limpando o seu organismo. Na parte 4, ele vai falar sobre ajuste fino, então ele vai falar sobre a modulação hormonal sexual, sobre o hipotireoidismo subelínico, fadiga adrenal, a doença do século XXI, né? Um hormônio, ele vai falar sobre a vitamina D, e entendendo a medicina funcional integrativa. Aí a parte 5, ele vai falar sobre autonomia, flexibilidade e mobilidade. Então ele vai falar sobre sarcopenia, que é o músculo para suportar o esqueleto, artrose, osteoporose. Ele fala muito também sobre diabetes, sobre triglicérides, né? Ele fala sobre essa questão de diabetes, que quando a pessoa chega a ter diabetes, ela tem um excesso de insulina no organismo. E é incrível como os médicos, eles, em vez de diminuir esse excesso de insulina, esse excesso de glicose, né, que tem no organismo. Então, por exemplo, você vai comendo muita glicose, que não é só açúcar, mas também massas e tudo mais, isso vai se transformando em glicose, seu corpo vai ficando cheio de glicose, ele não sabe mais onde colocar glicose, e acaba que os médicos acabam receitando insulina, ou seja, mais glicose para dentro do seu organismo. Então, assim, ele fala que tem coisas que ele não entende, né? Por que os médicos fazem dessa forma, e ele fala da forma correta que deve ser feita, que é muito interessante. Aí a parte 5, né, ele vai falar sobre... A parte 6, ele vai falar alinhando o corpo e mente, que é module sua mente e siga em frente. E aí acaba, né, depois ele mostra toda a biografia recomendada, referências e o epílogo. Então, assim, gente, eu sou completamente apaixonada com esse livro. Sinceramente, assim, tá sendo um livro maravilhoso. Tá sendo um livro, foi um livro, né, revelador sobre a questão da medicina, que é realmente um problema
Hoje em dia a medicina, como ela tá muito saturada, tem muitas pessoas que não estão sabendo lidar, né? Por isso que eu sempre prefiro médicos mais antigos, médicos mais idosos até, do que médicos mais novos. Ele fala sobre isso, olha, tratando os sintomas e não as causas, estamos tapando o sol com a peneira, né? Pra que tratar sintoma? Tem que tratar a causa daquilo. Qual é a causa daquilo, né? Ele fala assim que o que de fato estamos fazendo é aguardar que quebramos as pernas para comprar muletas ou uma cadeira de rodas elétrica de preferência, em vez de cuidar dos ossos e nunca precisar usar esses acessórios. Então, muitas vezes os médicos ficam focados em esperar a pessoa ficar doente e aí dar medicamentos para elas que não vai curar elas, né? Dar coisas que, na verdade, vão só ajudar a suportar aquilo por um pouco período de tempo. Enfim, é um livro extraordinário, tá? Ele dá toda uma explicação. Então, se você gosta de um livro que ele te dá todos os dados, ele te dá estudos científicos, ele te dá tudo isso, se você gosta de um livro assim, você vai querer ler esse livro, tá? Porque ele é desse jeito. Ele não só joga as informações, mas ele te explica. Ele explica a medicina aqui mastigada para você. Então, é meio que um manual para você não acreditar em todos os médicos. É para você se preparar. É claro que você tem que ir no médico e tudo mais. Mas ele fala que para você não depender 100% dos médicos, sabe? Faça um tratamento sim, se tiver algum tipo de doença com o médico, mas também faça um outro por fora. Um natural, algo que realmente vai dar significado, realmente vai fazer alguma coisa por você, sabe? É isso que ele fala aqui. E esse livro aqui, gente, eu super recomendo, tá? É um dos livros desse ano, um dos melhores livros que eu já li esse ano, tá? Eu gosto muito de livros assim que tem informação, que trazem informação. Então é isso, espero que tenha gostado. Um beijinho. Tchau, tchau.